Jesus nos surpreende com sua graça, essa graça surpreendente. E ali ela sim, ela é de causar espanto, ela é de causar em muitos indignação, mas também é de causar em muitos também conforto, alegria. Para outros a graça é quase que um peso, uma frustração. E nós vamos compreender o quão é importante para o homem, para o ser humano, entender a graça. E eu sei que todos sabem, né, aqui estão, a graça, né, que é aquilo que nós não merecíamos, um favor que nós não merecemos, que para nós, hoje, isso é algo teológico, eu já sei de tudo, é um favor que eu não mereço, tal. Mas será que na nossa vida cotidiana nós entendemos essa graça? Como que os outros, né, no mundo, olham para essa graça? E no mundo e numa sociedade que é cada vez mais ligada na meritocracia, você já reparou em tudo? Tudo é mérito. Eu tenho mérito porque eu consegui fazer algo. Isso aí foi as minhas forças. Eu tenho mérito como cristão de ser obediente. Eu faço isso, faço aquilo, então eu sou o cara, ou a cara, podemos assim dizer. E nós vamos colocando, portanto, o merecimento. Se você quer ter seu salário maior, as empresas fazem isso, né? Olha, você precisa ganhar conforme os seus méritos. Então tudo é meritocracia. Quando algo foge da meritocracia, a gente já fica assim, mas ele não merecia isso aqui. Não, peraí, isso aí não está certo, tem que ser justo. Quando a gente vê, alguns anos atrás, né, nos vestibulares, quando inventaram, né, e colocaram a lei prática da questão das cotas raciais, ou das cotas daqueles que estão em escola pública, muitos falaram, vai tirar minha vaga, isso aí tem que ser pelo mérito. Como que essa pessoa recebe algo, sendo que eu estudei, eu fiz, eu estou apto, e aí esse indivíduo, por causa da cor, ou por causa do colégio que é público, ele vai pegar a minha vaga? E as pessoas ficam com esse egoísmo, né? Não, tem que ser pelos méritos. A meritocracia, como eu já falei uma vez, o filósofo Cortella, ele fala o seguinte, olha, meritocracia é quando duas pessoas com as mesmas habilidades, as mesmas condições, estão numa piscina e eles vão e voltam, e aí quem vencer foi pelos seus méritos. Mas se eu colocar na mesma distância o indivíduo com seus 2 braços, seus 2 pés, com o mesmo metro, né, vamos supor 50 metros livres, ele tem que ir e tem que voltar, é a regra. E colocar um indivíduo sem braços e sem os pés. Tem um indivíduo, é o Nick, e ele não tem nem braço nem perna, mas ele pula na piscina e vai lá, É mérito. Ele e o cara, esse que está saudável, com todos os seus membros no perfeito lugar, vai ser meritocracia desse indivíduo ir e voltar e chegar na frente desse? Não. Por quê? Porque eles não têm a mesma condição. Então a sociedade é isso, é mérito. Mas no reino de Deus, no Evangelho de Cristo Jesus, a questão da meritocracia não funciona. Graças literalmente ao nosso Deus. Esse negócio de mérito não é para ninguém. E quando isso acontece, é quando o coração do ser humano, ele se acha tão forte, tão poderoso, que ele pensa, eu consigo. Dani Ortlund diz o seguinte,
sobre graça. Antes de Jesus, não há duas categorias humanas opostas: os culpados e os justos. Há apenas os culpados. Não tem um que é justo e o outro que é culpado. Mas são todos culpados. Todos pecaram. O mesmo Dani diz o seguinte: a distinção mais profunda entre seres humanos não é entre os maus e bons, mas entre os que sabem que são maus e os que não sabem. Porque nós somos um coraçãozinho mau. Porque nós pecamos. Só vamos ser perfeitos na glória. Estamos sendo sim, trabalhados no processo de santificação, de glória em glória, até o momento onde estaremos juntos com Cristo, perfeitos. Mas a nossa diferença para com o outro não é o bom, nós somos os bons e eles os maus. Não, é aqueles que sabem que são maus e os que não sabem. Miguel falou, tantos outros que não têm a Bíblia, não têm a palavra, eles precisam do quê? Da palavra para entender que são maus, que são culpados. E quem vai falar para eles vão dizer: olha, eu também sou mau, também sou culpado. A única diferença é que eu sei que eu sou culpado, que eu sou mau. E nada vem pelos meus méritos. Não há um justo sequer. E aí nós vamos poder falar para essas pessoas da graça de Cristo Jesus. E nós vamos ver 3 situações. Nós vamos ver em Mateus, tanto o capítulo 18, como 19 e 20. O que eu posso fazer? Tem um mínimo. O ser humano é assim, A gente gosta de fazer. Qual que é o mínimo que eu posso fazer? Qual que é o mínimo que eu posso fazer para trabalhar? Qual que é o mínimo que eu posso fazer para tirar uma nota boa nesse trabalho? Qual é o mínimo? Qual que eu posso, o limite aí, para que eu possa trabalhar? E o ser humano, com a queda, isso veio. Ele deseja sempre alguma coisa. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Nós vamos ver Mateus 18, 21 principalmente. Jesus chega, pergunta: olha, Jesus, quantas vezes eu posso perdoar o meu irmão? Qual é o mínimo? Aí Jesus chega para ele: o mínimo é 70 vezes 7. Em um dia. Jesus está dizendo: olha, você me conhece. Você conhece as Escrituras. É perdoar dia após dia. Toda vez é ter um coração perdoador. A outra situação é os fariseus querendo pegar Jesus. Chega assim: Jesus, o que é o mínimo que eu posso fazer em relação ao divórcio? O que eu posso fazer para que em caso de alguma situação eu poder divorciar? Aí Jesus fala: olha, o que a Bíblia diz? O que a lei diz de Moisés? Que se por acaso houver traição, você está apto para se divorciar. Aí Jesus responde: olha, ok, mas isso é pela dureza do coração do ser humano. Essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que esse casamento permaneça. Mas essa foi uma condição. Mas o certo é você, em Cristo, continuar esse casamento. Então ele vai trabalhando esse ser humano mínimo. Está lá Pedro perguntando, os fariseus. E o próximo, que é o que nós vamos ler o texto: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Quantas vezes eu preciso perdoar?
Como que eu posso aguentar esse casamento? Eu posso. E como eu posso adquirir a vida eterna? Nesses casos, você vai ter a obediência desobediente. Como assim, pastor? Como tem uma obediência que é desobediente? E tem aquele que é totalmente desobediente. A obediência desobediente e aquele que é obediente ou que não é obediente vai conhecer a esse Cristo Jesus e ser transformado. Nós temos no primeiro caso ali Pedro. Pedro está lá, obediente. Mas Jesus, como que eu posso, no caso aí, herdar ou perdoar? Qual o mínimo que eu posso? Eu quero ser obediente. Eu quero fazer as regras. E aí nós vamos ver um caso tão emblemático, que nós já falamos também aqui, você já escutou vários outros pastores, que está lá em Mateus 19, 19 a 22. Olha o que diz aqui. Um homem veio a Jesus com a seguinte pergunta, com a seguinte pauta: Mestre, que boas ações devo fazer para obter a vida eterna? Mestre, o que eu devo fazer para obter a vida eterna? Por que você me pergunta sobre o que é bom? Perguntou Jesus. Há somente um que é bom. Se você deseja entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. E ele fala, olha, mas quais? Quais os mandamentos? São 10, e aí? Esse decálogo. E aí Jesus responde, não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe, ame ao seu próximo como a si mesmo. E ele responde, versículo 20, tenho obedecido a todos esses mandamentos, disse o homem. O que mais devo fazer? Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, vende todos os seus dinheiros, bens, dê aos pobres, então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Quando o rapaz ouviu isso, foi embora, triste, porque tinha muitos bens. Ele responde, eu tenho feito tudo isso. Mas dentro do decálogo, dentro dos 10 mandamentos, nós temos aqueles que são horizontal, que é a nossa relação com o ser humano, e temos aquele que é vertical. Jesus não colocou o vertical, ele colocou os pontos ali, do horizontal. Tudo aquilo que ele faz, olha, eu não mato, eu não adultero, eu não faço várias outras coisas aí, estou perfeito, honro meu pai e minha mãe. Mas Deus deixa um desses mandamentos aí, horizontais, que é a cobiça, de fora, com um propósito. Porque Jesus sabia que a cobiça desse homem era pelo dinheiro. E aí, ele vai, e esse homem então sai entristecido. E vamos lá, tenho obedecido a todos esses mandamentos, disse o homem. O que mais devo fazer? Jesus respondeu. Se você quer ser perfeito, venda tudo que tem e terás um tesouro dos céus. Depois venha e siga-me. Quando o rapaz ouviu isso, foi embora triste, porque tinha muitos bens. Jesus, eu estou fazendo tudo isso, eu cumpro as regras, eu sou obediente. Eu sou obediente, eu sou religioso. Eu dou meu dízimo. As pessoas olham para mim, eu sou perfeito. Sou santo. Mas ele tinha um outro Deus no coração. Não terás outro Deus diante de mim. O coração dele, o que dominava aí era a cobiça. Era o poder, era o dinheiro. E aí a religiosidade não valia nada. Porque o Evangelho de Cristo Jesus, nosso Deus nos ensina a viver completamente para Ele. Nós podemos ter riqueza? É claro que pode. Pode ter muito dinheiro? Pode. Nós temos muitos cristãos que são milionários.
mas eles não colocam o seu coração no dinheiro. E aqui pode ser um outro ídolo, pode ser um filho, pode ser um emprego, pode ser qualquer outra coisa. E aí quando Jesus toca no coração desse homem, ele, a minha obediência é desobediente. Eu faço tudo, mas aí a religiosidade não produz um coração quebrantado. Quantas pessoas que estão na igreja e elas dizem, olha, eu faço tudo. Mas elas são como os fariseus, que o seu coração não é um coração que está entregue a Deus, de servo. E aí a própria religião está acima do próprio Deus, do seu relacionamento com o Pai, do relacionamento com o Filho e do relacionamento com o Espírito Santo. Não entendeu o que é a graça, está apenas no obedecer. E aí esse jovem estava colocando os seus méritos, né? Eu faço, está tudo ok. E aí Jesus fala, meu filho, vai, vende tudo que tens, entrega aos pobres. E aí ele não consegue fazer, olha, eu vou fazer isso. E ele sai entristecido. E agora Mateus 19, 27 e 30, que é uma continuação dessa cena, desse cenário. Imagina o espanto dos discípulos, sabe por quê? Porque naquela época para os judeus, ter dinheiro era, olha, Deus está me abençoando. Eu tenho minha casa, eu tenho uma empresa que está bombando, tenho vários carros. Então eu sou abençoado por Deus. E naquela época era desse jeito. O dinheiro estava dizendo, olha, esse homem ou essa mulher é abençoada por Deus. E aí quando Jesus agora vai falar com Pedro, eles vão ficar espantados com essa situação desse jovem rico. Vamos lá na leitura? Deixamos tudo o que ganhamos. Desculpa, está errado aí, o que ganhamos, tá, gente? Então Pedro disse, deixamos tudo para segui-lo. Qual será a nossa recompensa? Jesus, você está falando que ele aí deixou tudo, ou parte, mas não quis entregar lá os bens. Não queria colocar o seu coração em Deus, mas sim no dinheiro. E o Senhor fala depois, olha, que é mais fácil um rico passar num buraco da agulha, né? Com cabelo, quer dizer, desculpa, é mais fácil o indivíduo ou o camelo passar nesse buraco do que um rico entrar no reino dos céus. Se fosse hoje, ele poderia colocar outro exemplo, né, dentro da nossa realidade. Ele está dizendo, olha, o rico, ou eu e você, é mais fácil. O que é tão impossível acontecer do que eu ou você nos colocarmos aí, ou esse rico, diante de Deus, dizendo, Senhor, eis-me aqui, eu me submeto, eu entrego tudo o que tem. E aí quando esse homem, Jesus fala, olha, esse aí está complicado, ele escolheu viver para si mesmo, os discípulos falam, olha, se ele não pode, e agora? Pronto, está complicado, porque nós não temos muito, nós somos pescadores, o Mateus é o melhorzinho aí, mas ele largou tudo, e aí ele já vem para si, né? Enquanto um tinha uma obediência desobediente, esses outros estavam obedecendo, mas o seu coração estava ainda no que eu faço. Então Pedro disse, deixamos tudo para segui-lo, qual será a nossa recompensa? Jesus respondeu, eu lhes garanto que quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar em seu trono glorioso, vocês que foram meus seguidores também se sentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Poxa, legal, hein?
Pô, vou ficar lá, vou julgar. Jesus, obrigado. Então é o nosso mérito. Aí Jesus é Jesus, né? E ele continua: e todos que tiveram deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou propriedades por minha causa, receberão em troca 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Aí vem o contudo. Muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão os primeiros. Então, eu tenho o primeiro caso, daquele que se achava que podia fazer tudo, mas na verdade não conseguia, porque o seu coração estava tomado pelo seu eu. Nós temos um discípulo de Jesus, fala: Jesus, nós merecemos, nós deixamos tudo. E aí Jesus falou: ok, ótimo, mas tem um porém, um contudo. Os últimos serão os primeiros, e muitos primeiros serão os últimos. E aí ele já emenda Mateus 20, de 1 a 11. Não o que merecemos, mas o que precisamos. E aí Jesus começa então a falar com esses discípulos: então vocês viram que riqueza e ser rico não tem nada a ver com ser abençoado, ser aprovado por Deus. Vocês deixaram tudo, ok. Mas, contudo, entretanto, todavia, os últimos podem ser os primeiros os últimos. E aí Jesus vai explicar isso aí. Pois o reino dos céus é como o dono de uma propriedade que saiu de manhã cedo, a fim de contratar trabalhadores para o seu vinhedo. Combinou de pagar uma moeda de prata por um dia de serviço e os mandou trabalhar. Então imagina, esse proprietário aí, dono de uma propriedade, ele sai de manhã a fim de contratar esses trabalhadores. Então ele saiu, e aí ele combinou de pagar um denário, que era um dia de serviço, que era das 6 da manhã às 6 da tarde, ou às 18 horas. Às 9 da manhã, estava passando pela praça e viu por ali alguns desocupados. Novamente o proprietário sai e vai ao encontro, às 9. E aí ele vê aqueles homens desocupados. Contratou-os e disse-lhes que no final do dia pagaria o que fosse justo. E eles foram trabalhar no vinhedo. Ao meio-dia e às 3 da tarde, fez a mesma coisa. 6, 9, meio-dia, 3 da tarde. Às 5 da tarde, estava outra vez na cidade e viu por ali mais algumas pessoas. Qual era o tempo de trabalho? Das 6 às 18 horas. Às 17, ele foi na cidade e contratou. Até esses indivíduos chegarem lá na propriedade, vamos colocar aí meia hora, e começaram a trabalhar. Então esses homens tiveram em média aí 20 minutos, 30 minutos trabalhando. E às 5 da tarde, estava outra vez na cidade, quer dizer, novamente ele vai, ele chama, viu por ali mais algumas pessoas. Por que vocês não trabalharam hoje? Perguntou ele. Porque ninguém nos contratou, responderam. Então o proprietário disse: vão e trabalhem com os outros no meu vinhedo. Ao entardecer, quer dizer, às 18, mandou o capataz chamar os trabalhadores e pagá-los, começando pelos que haviam sido contratados por último. Os que foram contratados às 5 da tarde, vieram e receberam uma moeda de prata, um denário, um dia de trabalho. Quando chegaram os que foram contratados primeiro, imaginaram que receberiam mais. Contudo, também receberam uma moeda de prata. Ao receber o pagamento, queixaram-se ao proprietário. Aqueles que trabalharam apenas 1 hora, e no entanto o Senhor lhes pagou a mesma quantia que a nós, que trabalhamos o dia todo, no calor intenso. O proprietário respondeu a um deles: amigo, não fui justo? Você não concordou em trabalhar um dia inteiro por uma moeda de prata? Pegue seu dinheiro e vá. Eu quis pagar ao último trabalhador o mesmo que paguei a você. É contra a lei eu fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja, porque fui bondoso com os outros? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos.
Jesus ensina aos seus discípulos e a mim e a você que não é o que merecemos, mas o que precisamos. Quem que foi ao encontro desses homens? O proprietário. Todos estavam lá, ninguém me contratou, estou aqui esperando. E o que eles precisavam? De um dia de trabalho, para ter a comida, para levar, né, fazer todo o sustento da família. Os trabalhadores precisavam do proprietário, não o contrário. Mas é ele que foi, toda vez, ó, vai indo, vai contratando. Deus não nos dá o que fizemos por merecer, Ele nos dá o que precisamos. Das 6 às 18, eles tiveram o que precisavam. Aqueles que vieram das 9 às 18, das 15 às 18, e os das 17 receberam o que eles precisavam, não era o que eles mereciam. E aqueles homens ficaram revoltados, não é porque eles receberam pouco, mas é porque os outros receberam mais. E aí entra na questão da meritocracia. Ah, mas eu trabalhei mais e recebi isso? Como que esse outro aí recebe o mesmo tanto? O problema não é o que ele recebeu, mas é que o outro recebeu a mesma quantia que ele. É inveja. Jesus está dizendo, olha, eu não trabalho com meritocracia. Eu não trabalho com coração religioso, com a religiosidade de tem que fazer. Você não tem que estar aqui todo domingo. Você não tem que dar o dízimo. Você não tem que orar todos os dias. Você não tem que ler a Bíblia. Mas por que você faz? Porque você reconheceu quem você é. Então você vem aqui porque você sabe que está com os irmãos e você vai receber de Deus, você vai louvar. Então você não vem por obrigação. Você entrega o seu dízimo. Não é que se você deixar de entregar, opa, Deus vai pesar a mão. Que você entrega pensando que Deus vai pesar a mão para você, então, meu amigo, meu irmão, você entrega por generosidade, com coração grato. Então você não faz por obrigação, eu tenho que entregar. Não, eu faço porque eu tenho um coração generoso, porque Ele me deu essas condições. E eu faço com alegria. Eu oro, leio a Bíblia, não é pela obrigação. Não é que se eu fizer isso, Deus vai me dar mais, ou eu vou ficar, ó, minha meta aqui, qual que está ali, como é que está o Bruno? Ah, o Bruno está bem, então, ó, estrelinha na testa. Não. Nós fazemos porque Deus nos alcançou com amor, grato, nada por obrigação. Então você não tem que nada. Você faz porque Cristo te salvou. Você sabe que você era culpado, você sabe que era mal e você entendeu a graça. Então a graça é algo imerecido. É um favor que Deus te deu, que você recebeu. Então não é por méritos. Se você fazer mais, nada que você fazer mais ou menos vai mudar a sua situação. Você pode ter consequências referente a isso. Você pode ter uma vida que, estando distante de Deus, você vai ter um coração duro, cansado. Mas você precisa olhar para si mesmo e falar assim, Senhor, eu não sou nada. E eu estou aqui não pelo que eu faço, mas eu estou aqui porque o Senhor me encontrou com a Tua graça, com a Tua maravilhosa graça. E aí você fica mais leve, você não fica preso na religião, você fica prostrado diante de Cristo e prostrado diante de Deus, vivendo para Ele e para a honra e glória dEle. E já concluindo, Jesus nos surpreende. Agora eu vou voltar para o título. Jesus nos surpreende com sua graça surpreendente. Então não é o que eu faço, não é o que eu abandono, não é pelo tanto que eu produzo na igreja,
não é pelos cargos que eu recebo, não é pela aula que eu dou, pelo que eu canto, pelo que no ministério que eu estou, não é por isso. É pela multiforme graça que Ele nos alcançou, que Ele nos achou. Então essa graça, ela é surpreendente. Então não alcançamos a graça por força, por méritos, porque nenhum de nós merecíamos. Não alcançamos a graça por obediência. É Cristo, pela sua morte, pela sua ressurreição, que nos deu a graça, que nos alcançou. Você obedece, porque um coração onde Cristo habita é um coração obediente. Não alcançamos a graça por obediência desobediente, igual aquele jovem rico, que obedecia tudo, mas na verdade ele estava sendo desobediente. Não alcançamos a graça por aquilo que fazemos, por tempo que dedicamos. A graça é concedida para aqueles que sabem que são maus, para aqueles que sabem que são culpados, por aqueles onde Jesus, portanto, surpreende com sua graça surpreendente, pois Ele nos concede não o que merecemos, mas o que precisamos. E aí, não importa se você viveu uma vida igual o Miguel, onde está lá na base da Jocum, viveu com o papai dele o tempo todo, e aí ele vai ter a vida, o relacionamento com Deus, né? Lógico, ele aceitou a Cristo em uma determinada fase da vida, mas aí tem outra pessoa que viveu uma vida de caos, que era o pior bandido aos nossos olhos, que era mau, mas Jesus o alcançou. Aí, meu amigo, Jesus olha para o Miguel e olha para esses, é a mesma coisa. É a mesma coisa, a graça alcançou os dois. Um recebeu por esse tempo trabalhado, ou muito tempo trabalhado. O outro, no finalzinho do tempo, trabalhou nem direito, nem merecia aos nossos olhos, mas ele recebeu. Por quê? Porque essa graça é surpreendente. Eu sei que você conhece pessoas assim, que fizeram, aprontaram, mas foram alcançados pela graça. Aí nós devemos olhar e falar: Senhor, muito obrigado porque o Senhor alcançou essa vida. No último minuto aí, ou no fim da vida, o Senhor concedeu misericórdia. E eu fico feliz com isso. E Senhor, tudo que eu faço não é por obrigação, mas é porque eu gosto de te servir. Um coração de servo e obediente. Não é porque tem que, mas é porque eu entendi que a graça é um favor imerecido. E tudo aquilo que eu fizer ou deixar de fazer não vai mudar isso. Porque o Senhor me alcançou. Então, se apegue e agradeça essa graça surpreendente. E sejamos aqueles que dizem: olha, eu fiz tudo isso, eu trabalhei mas eu me alegro, porque os últimos serão os primeiros e os primeiros os últimos. Que eu estou aqui para servir, porque eu conheci essa graça surpreendente. Amém? Senhor, muito obrigado a Deus pelo teu amor, muito obrigado pela tua misericórdia, muito obrigado a Deus porque o Senhor é aquele que alcança a todos os culpados. Inclusive, ó Deus, o Senhor nos alcançou, pois não merecíamos. E o Senhor, ó Deus, não olha para aquele que teve mais tempo contigo ou menos tempo. O Senhor olha para alguém que estava no pecado e que através do sangue do teu Filho amado foi resgatado. E o Senhor deu vida, e uma vida em abundância. Tudo aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer não vai nos fazer mais ou menor diante da tua presença. A nossa salvação está garantida em Cristo Jesus. Mas que o Senhor, ó Deus, nos conceda um coração obediente, grato
e feliz com aqueles que te conheceram, Pai. Que não sejamos religiosos com aqueles que dizem tem que, mas aqueles que fazem em teu nome, porque são generosos e gratos por aquilo que eles receberam de forma graciosa, generosa, sem merecer. É isso que oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos cantar essa última canção com bastante alegria. Que essa graça foi concedida a você, mesmo sem merecer. Foi Ele que derrotou, não foi você. Que derrotou a escuridão e me amou até o fim. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Declare e cante com alegria. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Sempre eu canto o que fizeste a mim. Foi Ele que fez a mim e a você. Quem traz a paz para o meu caos e faz o órfão o filho seu. É o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou
que a consolação do Pai, a graça que recebemos em Cristo Jesus, o Espírito Santo de Deus esteja conosco desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Boa semana, meu irmão e minha irmã. Semana que vem, EBD com a irmã Amparo. Na outra, com aquele jovem bonito ali, irmão Romilson. Então venha, prestigiem esses professores que estão nos auxiliando nas férias. Lembrando que o nosso irmão Miguel aí está vendendo esse material. Você pode ajudá-lo.